Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito da redação do Enem. Faço este vídeo a título de colaboração por 40 Enem, uma vez que certamente a maior parte de tudo que será dito aqui você já conhece bem, já domina, afinal de contas é atendido por uma equipe de excelência. Mas é sempre bom treinar. E aqui nós vamos além, é uma proposta de uma oficina. Nós vamos aplicar os conhecimentos à correção de um texto real, um texto que foi produzido para o Enem, a proposta de redação desenvolvida para o Enem 2016, tá certo? Antes de mais nada, vale sempre lembrar, a proposta de redação do Enem, invariavelmente, é a produção de um texto expositivo argumentativo, isto é, um texto no qual você vai manifestar um posicionamento, apresentar uma tese, e em seguida deverá expor os argumentos, os conhecimentos que sustentam, que dão sustentação a essa tese, a esse posicionamento. E, por fim, no caso específico do exame, a conclusão é sempre feita com uma proposta de intervenção diante daquilo que foi exposto. Okay? Também devem saber, a redação do Enem é corrigida com base em 5 competências. Hoje nós vamos nos ater apenas à primeira, que é demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Ou seja, aplicar os conhecimentos gramaticais adquiridos ao longo da sua jornada aí na escola. Cada competência é sempre avaliada de 0 a 200 pontos, totalizando, portanto, 1.000 pontos. Sempre há uma graduação de 0 a inexistente a 200, que é o excelente, então de 40 em 40. Ok? A proposta é de 2016, sempre há aqui uma coletânea de textos motivadores e o tema vem destacado aqui embaixo: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Pois bem, em seguida eu vou apresentar um texto, que é este aqui, nós vamos ler, convém que você leia na íntegra, eu vou ler em voz alta aqui, e o desafio é, ao terminarmos a leitura do texto, você vai imaginar que nota esse texto receberia de 0 a 1.000, considerando as 5 competências. Em seguida, particularmente em relação à competência 1, nós vamos analisar o texto e ver qual nota foi atribuída pelo INEP. Ok? Vamos lá então. Eu vou ampliar e vou fazer a leitura para que a gente possa, em seguida, comentar. Estudamos na escola que na colonização do Brasil vieram os jesuítas com o objetivo de catequizar os índios para torná-los civilizados e acompanhar a cultura portuguesa. No mesmo período, vieram escravizados os africanos negros que possuíam sua própria religião, diferente da dos portugueses. E assim o país foi sendo urbanizado com populações de diversificadas religiões que perpetuam até a atualidade, século XXI. Porém, há de se notar que boa parte da violência gerada no país é oriunda da intolerância religiosa de vários grupos de fiéis devido às suas diferentes crenças e modos de praticar suas fés. Será que o combate a essa intolerância tem sido dificultado pelo fato da maioria da população ter sido educada apenas a partir das concepções e crenças de suas famílias? Infelizmente, muitas pessoas são criadas à base de apenas uma cultura que só se adere a uma religião e que qualquer outra religião é uma forma de agressão àquela que o indivíduo pertence, impedindo que as pessoas conheçam outras religiões que não a delas, e assim acabem por discriminar todas as ações de uma diferente religião. Então, a intolerância acaba se tornando um ciclo, onde há a negação de grupos ao haver a possibilidade de conhecer crenças distintas. A principal consequência que a intolerância religiosa pode trazer é a violência contra outras, seja física ou verbalmente, que pode levar a mortes ou até doenças psíquicas devido à não aceitação de um indivíduo em um grupo. E a violência vai refletir diretamente na questão de um Brasil desenvolvido ou não, pois, como dizia Voltaire, a tolerância é que vai definir se o indivíduo é ou não é desenvolvido. Conclusão. Diante do exposto, podemos afirmar que o ato de intolerância religiosa é uma ação contra as liberdades de crença de uma população
e que aquela intolerância gera violência entre grupos, levando algumas pessoas à morte. Os caminhos para combater a intolerância, aliás, para o combate à intolerância, poderia ser o acionamento do Ministério da Educação ao fazer uma reforma do sistema de educação das escolas para que haja aulas que ensinem a origem das religiões e por que suas civilizações oriundas aderem tais religiões, para que haja bom entendimento da crença de algumas pessoas e também ao aumento de punições pela Secretaria de Segurança àqueles que praticarem violência. Pois bem, este é o texto. Fica aqui a pergunta: que nota este texto recebeu de 0 a 1000? Façam suas apostas. Mais, especificamente, falemos um pouquinho da competência 1. Quero crer que todos, durante a leitura, observando aí, a redação, tenham percebido alguns desvios gramaticais que certamente inviabilizariam a nota 200, a nota máxima. Eu destaquei aqui em seguida alguns pontos que merecem ser comentados. Primeiro, uma vírgula. Estudamos na escola que, vírgula, na colonização do Brasil, a falta de um acento aqui, em torná-los. Aqui a questão da regência verbal, que poderia ser que se perpetuam até a atualidade. Aqui a contração da preposição com artigo, quando o ideal é fazer a separação, por conta de esse termo ser o sujeito, pelo fato de a maioria da população ter sido. Aqui, provavelmente pela pressa, quando coloca cultura que só se aderir ou se adere, não é? Poderia ser colocado como um problema aqui, gramatical. Aqui, um problema de concordância, que ficou de diferente religião. Aqui, a falta de uma vírgula, pois, como dizia Voltaire, a tolerância que vai definir. Aqui, é uma questão mais voltada para a coesão textual, porque faz referência à intolerância, o ato de intolerância religiosa, em seguida aquela intolerância. Isso aí já vai para a competência 4. Entre grupos, vírgula. Haveria uma vírgula aqui levando algumas pessoas à morte. Aqui eu destaco que pela questão da legibilidade não se percebe o acento em ministério. E, finalmente, o porquê que deveria estar separado, uma vez que haja aulas que ensinem a origem das religiões e por que razão suas civilizações oriundas aderem. Então, a regência aqui também não está muito boa. E aí? É claro que antes de pensarmos na nota e de finalizarmos aqui, é importante destacar que a decisão da nota, no caso da competência 1, não tem a ver somente com o número, com a ocorrência, com o número de desvios. Tem a ver também com o tipo desse desvio. Por exemplo, em alguns momentos aqui, apesar de ter ocorrido um desvio, nitidamente o candidato ou a candidata domina a regra. Por exemplo, uma falha como essa, de diferente religião, em outros momentos, pela comparação com outras construções, fica claro que isso aqui foi um desvio ocasionado pela pressa, pela pressão do momento. Pois bem, e outras que também seriam consideradas ou até desconsideradas por conta da complexidade do momento, enfim. Por exemplo, ministério sem acento. Pode ser que o acento esteja ali, mas tenha coincidido com o traço do corte do T, mesmo porque essa pessoa sabe regra de acentuação, acentuou violência e outras palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Certamente o ministério teria assim. Dito tudo isso, vamos à nota atribuída pelo INEP. Será que vocês acertaram? Pois bem, na competência 1, o INEP atribuiu nota 160 a este candidato. Próximo encontro, nós vamos falar da competência 2, deste mesmo texto, competência 2, e assim sucessivamente até chegarmos à nota total, ok? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.